Então, a ideia de montar um plano estratégico é usando modelos estatísticos. A gente fez bastante mapas de risco para mapear quais são os riscos, quais são os pontos de disseminação. Reconhecer o quanto ou direcionar em qual partes que o governo precisa colocar mais recursos. Então, quais são as granjas ou as propriedades que têm que ser vacinadas e têm que ter o apoio do governo. Olá pessoal, no Suinocast de hoje a gente vai falar bastante sobre sanidade, uma doença muito importante no cenário nacional e global, e a gente está recebendo a doutora Ana Paula Poeta, que está lá na Iowa State. Ana, tudo bem? Oi Jamil, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Um prazer te receber, Ana. Ana, pode nos contar um pouquinho aí da tua história, como tu chegou até onde tu tá hoje? Claro, cara. Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que é sempre um bom momento de muito aprendizado conversar nesses podcasts. Eu acho que desde o meu início na suinicultura e na epidemiologia, no início a gente não tinha esses podcasts, né? E agora a gente tem todo esse material muito, muito rico, com muitas pessoas importantes das áreas falando. É uma escola praticamente. Eu acho que um dia dá para gravar tudo, colocar tudo junto num baú e tá aqui a aula. Então eu fico muito feliz de hoje em dia ter esses podcasts. Então, eu fiz a minha faculdade de medicina veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu comecei ali a minha história puramente acadêmica, por enquanto. Eu comecei a minha história acadêmica lá no setor de suínos da URGS, onde eu conheci o Dr. Jamil aqui, e os outros 3 professores bem conhecidos da área, né? Foi um momento muito importante para mim, que eu aprendi, acho que toda a base da suinocultura que eu consigo hoje ligar com a minha área, que é a epidemiologia. Então, na própria URGS, então, eu iniciei alguns estudos em epidemiologia com o Dr. Luiz Gustavo Corbellini. Eu fiz o meu mestrado também em epidemiologia com o Corbellini. E no meio do mestrado, eu tive uma oportunidade de passar um tempo na Universidade de Saskatchewan, no Canadá, com o professor John Harding. E depois voltei, terminei o meu mestrado e eu vim aqui para Iowa State, aqui em Ames, nos Estados Unidos, para fazer doutorado. Então, eu fiz doutorado com a professora Maria Clavirro e com o Jeffrey Zimmerman. E hoje eu estou no postdoc, que a gente tem um time que se chama Field App Team, que é com o Dr. Daniel Linhares, Dr. Giovanni Trevisan e o Dr. Gustavo Silva. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória até aqui. Legal. Parece que tu gosta de epidemiologia e doenças, né, Ana? Nossa. E eu acho que por ter feito o estágio no setor de suínos, quando eu entrei na epidemia, os estudos de suínos já vieram para minha volta aqui. Sim, então, sim. Juntos os dois, né? Sem dúvida. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @Ceva Suínos Brasil. E Ana, a gente está aqui hoje para falar de um projeto que tu trabalhou no passado, recente, que tem a ver com peste suína clássica. E às vezes eu acho que até é bom tu nos contar um pouco, porque às vezes a gente pensa, peste suína clássica, tem uma região no norte do país que nem tem suínos muito, então não é tão importante assim, a minha produção está toda aqui no sul, então não afeta muito.
E eu queria fazer uma frase, um comentário que eu aprendi, inclusive essa semana, no congresso que eu estava essa semana sobre... É um plano de melhoria da sanidade nacional aqui dos Estados Unidos, do rebanho suíno, onde as pessoas falam de biossegurança na importação de tanto como animais, como ingredientes para ração. Para eles tanto faz como tanto fez se é a peste suína africana ou a clássica. Então, não ter peste suína clássica no país é uma vantagem competitiva e de mercado absurda. E hoje o Brasil é um país positivo, apesar de que zoneado, né, tem peste suína clássica no Brasil. E tu fez um plano, tu trabalhou num plano de erradicação no Brasil, é isso, Ana? Então, esse plano, a gente montou uma estratégia de vacinação que é o início para uma erradicação. E nesse projeto eu trabalhei com o Corbellini, eu aqui agora no final do meu doutorado, início do pós-doc. O Corbellini ele está afastado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele montou uma empresa de consultoria epidemiológica que é a Corb Science. Então ele vem ajudando a indústria e o governo com soluções epidemiológicas para esses grandes problemas, como a peste suína clássica e como montar um programa de vacinação numa área muito diferente do que a gente está acostumado, que é da indústria, né? Então, esse programa de vacinação ele foi montado na área do Nordeste, que são 7 estados mais perto ali do Oceano Atlântico, ali são 7 estados, é o Rio Grande do Norte, o Maranhão, o Piauí, a Paraíba, o Pernambuco e o Alagoas. E a grande motivação de iniciar algo para montar uma estratégia de vacinação que seja estratégica e tenha um custo sustentável é porque teve um foco de peste suína clássica ali no Alagoas, que é o estado de fronteira com a zona livre. E a gente sabe a importância que o momento que tiver um foco numa zona livre, muitos problemas virão, né? O mercado internacional vai ter que ser parado por um momento, a gente vai ter que direcionar muito recurso para saber onde é que está esse vírus, o quanto esse vírus entrou na zona livre, para daí sim retomar o comércio internacional. E a gente sabe que a suinicultura do Brasil é um pilar, né? É uma coisa muito... É forte, então prejudicaria muito a hora que esse vírus entrasse na zona livre. Então, o objetivo do governo agora é erradicar dessa outra zona, da zona não livre, e iniciamos com uma estratégia de vacinação. A grande questão dessa região é que é uma região que ela não é tecnificada. Ela tem a grande parte das propriedades são propriedades de subsistência. É um produtor que tem 1 ou 2 animais. Esses animais podem estar tanto numa baia coletiva ou eles estão soltos na propriedade. É uma área que tem tem lixões, tem muito comércio com animais livres, pouca emissão de GTA, ou quase nenhuma. E a grande dificuldade dessa área, que agora vem sendo implementado e melhorado pelo governo, é a falta de cadastro das propriedades. E quando a gente discutiu o projeto de como vamos montar o projeto, vamos fazer isso, fazer aquilo. Peraí, não tem cadastro. Vamos fazer aquilo. Não tem cadastro. Então, o cadastro das propriedades é uma coisa muito importante para a sanidade do país. Eu acho que tu que participou desse projeto dos Estados Unidos, que é o SHIP, né, o Swine Health Improvement Plan, é sobre cadastrar as granjas também, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos, tem um pouco essa deficiência, então a gente está tendo mais, talvez por causa da febre africana, a peste suína africana, desculpa, tem mais essa demanda do cadastro, porque a gente precisa de uma maneira para fazer o tracking dessa
dessas granjas para poder ter o controle de doença mais efetivo. Sem dúvida, sem dúvida. E legal que tu trouxe, eu acho que é interessante a gente pensar, né, que suinocultura de subsistência, a palavra já diz, né, subsistência, então o proprietário, vamos dizer assim, essa propriedade, ele nem se considera um produtor ou um dono de terra, e eu acho que isso dificulta ainda mais esse conceito do pequeno produtor que tem 2, 3 cabeças, ele entender que, como ele cria animais, ele entra na cadeia epidemiológica, né, de disseminação de doenças, e é importante. E aqui, tu fez pegar um pouco o teu gancho aí do US Chip aqui, que a gente participa, a gente pensa, não, nos Estados Unidos é tudo uma maravilha, é tudo certinho, as granjas são todas climatizadas. Na verdade, não é bem assim. A gente não diria que tem suinocultura de subsistência, mas existem produções mais, vamos dizer assim, naquele nível de animal solto, animal em piquetes. Uma coisa que me deixou de cabelo em pé é que em 25 estados aqui nos Estados Unidos é permitido o uso de alimentação de resíduo de restaurante. Então, e esse resíduo de restaurante a gente não consegue garantir se ele vai passar por um processo térmico para alimentar os animais. Então, vai ter restos de carne suína ali, vai ter ossos, vai ter restos de carne de outros animais. Então, às vezes a gente tem uma imagem de que nos Estados Unidos é tudo bom e no Brasil é tudo ruim, e acho que não é bem por aí, né? E só essas palavras que a gente falou aqui agora, resto de alimento, comércio com animal vivo, feira, transporte posso adicionar um pouco o transporte de sêmen, são tudo partes da epidemiologia da peste suína africana e também clássica, como esses vírus eles se disseminam na população. Então, por isso a importância da caracterização dessas propriedades, porque essas propriedades elas têm o risco de se infectar e também trazem o risco de disseminação da doença. Então, só porque é subsistência, não quer dizer que não é parte da epidemiologia da doença, né? Então, a gente tem que considerar esse tipo de propriedade também. Acho que muitas coisas foram muito reveladoras nesse projeto, e o Dr. Corbellini, ele foi até o Nordeste, ele entrevistou vários pequenos produtores, ele conheceu as propriedades, e uma coisa muito interessante é os produtores, mesmo pequenos, com 1 ou 2 animais, que tiveram um surto, eles estão sensibilizados. Eles se importam com os animais. Eles estão sensibilizados em relação à vacinação. Eles estão dispostos a contribuir com a vacinação. Então, a questão toda desse projeto de vacinação é por causa dessa área que tem um problema mais socioeconômico e, como tu falou, não vê, é uma produção de subsistência, então o produtor ele vai escolher onde colocar o recurso dele, né? Se é numa vacina para uma doença que ele não vê, que ele tem que prevenir, que ele não sabe, ou se é um medicamento, um vermífugo para um animal que está tendo um problema ali real que ele está vendo, né? Então, para ele é difícil esse entendimento, né? Então, um dos resultados, uma consequência desses programas de vacinação é a educação do produtor, é a divulgação de informação de que existe essa doença, que existe uma vacina e que é importante. Então, as campanhas de vacinação que foram feitas no Alagoas, o Alagoas, ele teve, por causa que teve esse surto, estava perto da fronteira, eles fizeram uma campanha de vacinação massiva, que vacinou todo o estado em 3 campanhas. E isso foi um grande exemplo também para nós. A gente montou esse programa estratégico de vacinação tendo como base a experiência do Alagoas. E uma coisa que aconteceu no Alagoas que foi muito interessante foi a cooperação entre governo e a indústria, né, através das associações, a BPA, a BPEX, que combinaram esforços para levar a vacinação para todos os produtores. Só que vacinação massiva
tem um custo, e um custo muito alto. Então, não é uma medida sustentável, pelo menos para as condições do governo e da indústria agora, de que vão pagar a vacinação de tempo em tempo para toda aquela região. E isso foi para um estado, né? A gente fala, a região é composta por 7 estados. Então, seria uma vacinação massiva para toda essa população que não necessariamente seria viável. Então, a ideia de montar um plano estratégico é, usando modelos estatísticos, a gente fez bastante mapas de risco para mapear quais são os riscos, quais são os pontos de disseminação. Reconhecer o quanto ou direcionar em qual partes que o governo precisa colocar mais recursos. Então, quais são as granjas ou as propriedades que têm que ser vacinadas e têm que ter o apoio do governo. Então, foi basicamente esse o resultado desse projeto. A gente fez um estudo da doença, o estudo dos programas de vacinação ao redor do mundo, o que o mundo agora, hoje em dia, faz em relação à peste suína clássica. Por exemplo, a Colômbia é um dos países que está muito perto de erradicar. Mas tem essa combinação, né, de vacinação, feita parte pelo governo, feita parte pela indústria, a questão de eliminar animais positivos, eliminar foco, vigilância passiva, vigilância ativa. Todas as experiências que a gente leu sobre erradicação de sucesso no mundo tem esses pilares, né? Vacinação, eliminação de foco, eliminação de animal positivo. Enfim, a gente fez dos programas de vacinação quais têm sucesso, epidemiologia. A gente montou também um programa a gente desenhou um estudo de prevalência, porque a outra questão em relação a essa região é que a gente não sabe onde é que está a doença. A gente sabe que teve 13 estados com foco, mas a gente, pelas características do vírus, que hoje em dia, ao longo do tempo, esse vírus, antigamente, que tinha esse quadro clínico de hemorragia, do animal estar lá com a cianose, hoje em dia, esse vírus está mais assintomático, que é o caso também da africana. A africana, na sua maior parte, ela vai ser mais assintomática. Vai ser um animal mais crônico ali que tá espalhando o vírus. Então, clinicamente, um produtor ou o veterinário do serviço oficial, ele não vai conseguir reconhecer essa doença, né? E essa doença, ela vai ser confundida com outras. Como uma salmonela, até o Brasil não tem, mas um PIRS, um PIRS, essas doenças, assim. Então, não é uma coisa, a vigilância passiva tem esse problema, né, que depende muito do sinal clínico, que os vírus mais atuais, as cepas mais atuais da peste suína clássica, eles estão mais assintomáticos. Então, tem esse caso, que a gente não sabe onde é que está a doença também. Então, a gente usou esses modelos para tentar determinar quais seriam as áreas prioritárias de vacinação. E a gente também fez um cálculo, qual é o custo de vacinar áreas prioritárias com ou sem o inquérito, né? No caso, o estudo da prevalência dessa doença. Uhum. Interessante. E, bom, e depois desse projeto, qual que foi o resultado? Qual que é a situação atual? Então, esse projeto ele foi todo submetido para o Ministério, e o resultado desse projeto é dar embasamento para a decisão do governo. Nós, o Corbellini, eu e a Aline, que também foi uma outra colaboradora do projeto, a gente não entregou a decisão para eles, né? A gente entregou dados, embasamento para a decisão do governo. O que a gente entregou, basicamente, foi uma tabela, que é o resultado, assim, final, é uma tabela em que existem 12 cenários
E esses 12 cenários, eles são classificados, são ranqueados por prioridades. Se a prioridade do governo é ter 100% cobertura vacinal, é o cenário A, em que existe uma vacinação massiva. Se o governo quer ter zero custo, então vai ser uma vacinação feita pelo produtor, então ele vai ter que gastar em campanhas de educação, campanhas de treinamento para vacinadores. Existe também um cenário que é vacinar os municípios de risco. Então, com os modelos estatísticos, a gente conseguiu determinar quais são os municípios de maior risco. São municípios que têm lixões, que teve um foco, que tem muita densidade de suínos, que tem muita feira. Então, esses municípios, eles estão mapeados, quais são, ou regiões. Então, existem cenários que o governo só pagaria vacinas para essas regiões. Então, basicamente, a escolha é para o governo, mas a gente deu cenários para eles escolherem baseados na prioridade, no custo que eles podem prover, né? Uhum. E já foi tomada uma decisão ou segue no governo, não foi movido ainda? Pelas informações que eu tenho, ainda segue lá. Acho que eles fazem muitas reuniões e o Corbellini tem bastante contato com eles também. Uhum. E a gente sabe também da participação da Embrapa, né? A Embrapa tem um papel fundamental também em várias alçadas aí da produção e certamente, e conversei com a Charlie, não recentemente, já faz uns 2 anos aqui no Suinocast, eu lembro dela comentar bastante desse plano, né, nacional. Não, interessante, muito interessante saber, e eu acho que é um ponto que envolve, não é só um tema de epidemiologia, é um tema de mercado internacional, existem vários outros países positivos para a peste suína africana, africana também, mas clássica, né? A clássica também tem outros países positivos e se a gente quer ser um país com a melhor carne, com o melhor animal, com a melhor produção, a gente tem que cuidar muito desse ponto, porque eu lembro um caso no passado, quando tiveram os 3 casos de vaca louca aqui nos Estados Unidos, né? De BSE, né? Foram 3 animais, 3 vacas. E o Japão fechou o mercado de carne bovina dos Estados Unidos por 10 anos por causa disso. Então, não é uma coisa pequena, não é uma coisa... a gente, às vezes, não consegue imaginar a dinâmica porque a suinocultura tecnificada do Brasil não tem. Então, é difícil tu imaginar o que tu não tem, né? O cenário que não existiu ainda. Mas é uma coisa muito grave para a produção e se as exportações fecham ou se algum outro problema acontece, se o número se perdem muitos animais por morte, por um animal que não chega ao frigorífico, o produtor quebra e não tem outra coisa a fazer a não ser fechar a produção. Então são coisas bem importantes mesmo de se discutir. E a indústria está muito mobilizada, tanto que eles deram recurso para um estado vacinar como um projeto piloto, mas a grande conclusão é que não é sustentável, realmente é muito caro, porque o número de animais não é tão grande como se tem no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O problema é a distribuição desses animais, né? Eles estão muito distribuídos, espalhados. Então, tem muito gasto com recurso de transporte de vacina. A questão do sucesso, uma coisa nesse projeto também foi considerado fatores que suportam o sucesso e a eficácia da vacinação, né? Ter cadeia de frio para conservar a vacina, ter estrada, ter pessoas, até a parte assim, ter serviço locações no serviço veterinário oficial em cada município. Esse foi um fator que foi considerado, porque no sul, aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz um trabalho com a CEAPA e eu sei que em toda a cidade do Rio Grande do Sul
tem ali o seu estabelecimento do serviço veterinário oficial. E isso não acontece no Nordeste. Existem regiões que não têm, municípios que não têm. Então, isso dificulta um programa de vacinação, porque para onde é que tu vai distribuir essa vacina? Como é que tu vai fazer a logística de entregar essa vacina para o produtor? Então, são coisas que foram pensadas no projeto. Uhum. E nesse projeto, Ana, uma pergunta, até porque eu sei que tu trabalhou com isso no passado, com animais acelvajados, esses javalis, ou esses outros animais suínos, a gente chama de feral, né? Esses animais, porcos selvagens. Tem problema naquela área também? Tem problema, isso é um problema bem abrangente no Brasil, né? Eu estudei bastante javali no Rio Grande do Sul e até eu participei de uma das reuniões do IBAMA quando eles estavam autorizando a caça desses animais como medida de controle. E no Nordeste não é diferente. Tem o javali, né? Tem bastante pântano, lago e tem esses animais nessas regiões. E esse é um problema não só daqui, mas é um problema que foi visto muito na Europa, né? É um problema da Europa, né? De ter esses animais, e esses animais são suínos, então eles vão ter peste suína africana, vão ter peste suína clássica. E é um problema que também foi demonstrado na Colômbia, que é a dificuldade de controlar doenças nesses animais. Uma opção que é feita, e a gente tem lá no nosso projeto, na escrita, essa sugestão, é a vacina oral, né? As vacinas orais são muito bem aceitas para esse tipo de população, né? Que em vez de ser uma vacina injetável, tu coloca uma vacina num pellet e distribui em algumas áreas, e esse animal vai comer aquele pellet, então vai estar imunizado. Essa seria uma opção, foi feita na Europa. Não é tão efetiva como uma vacina viva atenuada, que é a vacina tradicional da peste suína clássica, mas tem uma proteção ali, tem uma eficiência boa, suficiente para controlar essa doença nesses animais, e outro jeito seria a caça, né? É difícil. Até a gente está falando aqui no início de setembro de 2023, e há uns dias atrás foi confirmada a peste suína africana na Suécia, né? Primeiro caso, em animais selvagens. Então, esse parece ser um dos pilares assim da prevenção, do controle de peste suína africana, nesse caso, projetos que visem uma contenção desses animais de alguma forma, né? Ana, para a gente terminar aqui, eu sei que tu trabalha hoje com... Você tem feito um trabalho muito legal na parte de distribuição de dejetos, né, de suínos, aí em Iowa, que isso é uma das coisas que às vezes a gente não se dá conta, né? Claro, no Brasil hoje não tem PIRS, nem PED, mas como é que é tu bombear o dejeto de uma terminação, por exemplo, que foi acometida por cepas super agressivas de PIRS, bombear esse dejeto numa plantação de milho e talvez a plantação de milho está do lado de uma outra granja. Como é que é esse projeto que vocês têm trabalhado? Então, esse é um projeto que iniciou esse ano, então ainda está muito em momentos preliminares, né? Mas a ideia, o grande objetivo, acho que aqui para esclarecer, né, aqui nos Estados Unidos, os dejetos dos suínos, eles ficam ali embaixo da granja, são estocados lá, ou eles são estocados em lagoas. E para um produtor, ele geralmente quer ter uma criação de suínos por causa do dejeto, né? Porque o dejeto é um produto de valor, não parece, mas é um produto de muito valor para uma plantação, né? É um fertilizante natural, e eu aprecio muito esse ciclo da suinocultura, né? Que a gente consegue usar esses dejetos numa plantação, melhorar a plantação. Então, aqui, esses animais têm os dejetos para fazer a mistura do dejeto, né, para fazer aquelas reações que precisa para homogeneizar os dejetos. Aqui tem que ser bombeado, né? Eles usam como se fosse uma plataforma assim, que baixa e levanta para mexer esses dejetos.
e daí eles são transportados para as plantações, que podem ser ao redor da própria granja que está sendo bombeada, ou eles são carregados para outras granjas com caminhão. E existem diferentes jeitos de manipular esses dejetos, característica da granja, se a granja tem ali onde se tem os dejetos, se é profundo, se é mais raso, se é uma lagoa de concreto. Então, isso características das granjas e também características de como o transporte desses dejetos e aplicação na plantação são feitos. Então, o transporte, como eu falei, pode ser por uma mangueira diretamente anexada à bomba, e a mangueira ela é movimentada na plantação para ter o espalhamento dos dejetos na plantação, ou ela pode ser por caminhão, né? E também existem máquinas, que também é um outro mundo para mim, que é esse mundo da agronomia, que tem essas máquinas que injetam os dejetos na plantação. Então, existe uma maneira mais direta, mais profunda de injeção, ou uma maneira mais rasa de distribuição de dejetos. Então, a gente está analisando essas características de como é feito para achar variáveis ou achar as variáveis que não contribuem com doença. Então, basicamente, a gente está juntando, é um pouco de junção de dados, assim, a gente junta dados do bombeamento de dejetos, né, quando bombeou, quanto tempo foi bombeado, em qual o tamanho de plantação que foi aplicado, quantos litros, várias variáveis em relação ao bombeamento. A gente tem um outro banco de dados que tem ali banco de dados de doença, né? Porque a gente quer saber se aquele bombeamento ele aumentou ou não aumentou a doença. Então, a gente tem dados de doença, que são dados de PIRS e PED, que são dados diagnóstico, e também surtos classificados pelos veterinários que lideram essas granjas. Então, eles classificaram, teve um surto, teve um não surto. E dados de mortalidade também, e os dados de alojamento. Então, a gente está juntando esses dados em um banco único, para então rodar alguns modelos. A gente vai tentar ver a parte espacial, a distribuição, quais são os momentos que tem algum tipo de espalhamento, se existe um risco para a granja que recebeu um dejeto teve aumento de doença ou não, ou se a granja que fez o bombeamento ela tem um aumento ou não de doença. Interessante. E é até interessante porque a gente sabe que PIRS, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é uma doença mais de inverno, né? E daí vai ser interessante vocês correlacionarem de quando que era aquele dejeto que está na propriedade, né? E baseado com quando que ele bombeou, quando que ele distribuiu, né? Então eu achei um projeto sensacional esse de vocês, porque é uma informação que ninguém sabe. Quanto tempo, ou se esse processo de fermentação e esse tempo que fica, será que mata ou não mata o vírus, ou diferentes aplicações, ou a gente está realmente achando o furo da bala para PIRS ser uma doença que se dissemina tão rápido, tão fácil, né? Acho que é um trabalho bem legal, e a gente vai estar atento para quando vocês tiverem os primeiros resultados, aí vocês virem falar aqui conosco. O primeiro que a gente achou uma diferença em mortalidade. A gente consegue localizar esse aumento em mortalidade comparando 2 semanas antes até 2 semanas depois do evento de pumping. E se tu coloca num gráfico que a gente chama de SPC Charts, que é aquele Statistical Process Control, que tu vê um padrão de mortalidade, tu vê lá os spikes, sabe? Tu vê os picos, e com um alarme que existe um aumento nesse padrão com a mortalidade. Quando foi bombeado. Bombeado. Olha tá aí, lá. Interessante. Isso salta aos olhos. A ideia é a mensagem desse trabalho, né? A questão não é não pare de... Não Claro. é isso que a gente quer. A gente não quer que a propriedade pare com o bombeamento. A gente
quer saber quais são as variáveis ou uma logística melhor para esse bombeamento. Perfeito. Não, muito interessante. Ana, não, muito legal. Todos os teus trabalhos aí são, sem dúvida, de extrema importância para a epidemiologia da suinocultura global, né? Porque a gente está falando de doenças aí que afetam o mundo inteiro, não só um país, e são práticas que se aplicam para outras doenças também. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Agora, chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, eu queria que tu me recomendasse um livro, mas não de doenças de suínos nem de suinocultura. Que livro ou é o do Rô lá, Epidemiologia Quantitativa, ou é o Disease of Swine, tanto a versão portuguesa quanto a inglesa. Esses são os livros aqui. Basicamente, a gente tem alguns alunos chegando novo agora aqui no grupo, então já tá aqui o do Rô e o kit. Aqui o kit. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de psicanálise. Eu comecei terapia, mas de repente comecei a estudar um pouco mais de psicanálise e neurociência. E um dos livros que eu li e passou por algumas vezes na minha vida, e eu achei engraçado que eu consegui conectar esse livro com um outro livro, que é o Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, que ele foi um psiquiatra médico austríaco que foi para um campo de concentração de Auschwitz. E ele sobreviveu. O falecimento dele foi em 97. E o que manteve ele... porque uma experiência de um campo de concentração é uma experiência que acho que detona qualquer humanidade, né? A sua própria humanidade, né? E o que manteve esse médico vivo foi porque ele queria publicar a escola dele, né? O conhecimento dele de loboterapia, que é essa coisa da vida de a gente ter pequenos objetivos ou grandes objetivos, ou da nossa vida a gente sempre tem um pouco de propósito, né? Então, seja na carreira, com a família, geralmente quem tem filho, o propósito são os filhos. Agora nós na carreira aqui, eu e tu, Jamie, a gente tem que publicar artigo, a gente tem que escrever coisa. Então eu acho que é muito, muito parecido assim com o que a gente faz na academia. Então é um livro que eu gostei, que ele conta a experiência dele não de um jeito sensacionalista, assim, é de um jeito assim mais leve, das experiências. Então, acho interessante. E esse livro, ele se liga com um livro do Augusto Cury, que é também Em Busca de Sentido na Vida. Então, que o Augusto Cury, ele conta a história de uma pessoa que foi nesses campos de concentração e conheceu o Viktor Frankl lá. Então, tem uma ligação. O Augusto Cury tem um livro dele, eu li um livro dele sobre o Holocausto. Isso. O Augusto Cury é também psiquiatra, né, que usa muito a Segunda Guerra Mundial para os seus estudos, né, para a sua área de conhecimento, né, a sua linha de pesquisa de psicologia. Então, essas duas pessoas, Viktor Frankl e o Augusto Cury, eles são bem parecidos assim, na linha psicanalítica. Então, e Augusto Cury é fácil assim de ler. São livros é o Colecionador de Lágrimas, o Holocausto Nunca Mais. É um baita livro também. Eu achei muito interessante. Foi um livro que eu achei na biblioteca lá da minha mãe e interessante isso aqui. Porque eu tinha o Augusto Cury como um outro tipo de escritor, e nossa, o Augusto Cury escrevendo sobre o Holocausto, eu li, ele é uma, sabe aquela ficção, não ficção, sabe? Que tu fica... Isso. Não, mas isso aqui não é ficção. Não, mas isso aqui é ficção. Muito interessante, muito interessante. Que legal. Um pouco de ficção num momento
da humanidade foi muito pesado. Exato. Mas, ao mesmo tempo, esse momento trouxe muito para essa parte psicanalítica da psicologia, trouxe muita linha de pesquisa, né? Então, Claro. teve que sobreviver aquilo lá, então, bastante coisa. E Ana, qual que é o teu sonho? Uau! Eu já acho que eu já vivo um sonho. Eu acho que essa nossa trajetória, assim, de conviver com pessoas muito inteligentes, que sabem mais que a gente, já é um sonho para mim. Já tô no sonho. E eu tenho um colega aqui de trabalho que também fala que sempre quer estar perto de alguém mais inteligente que ele. E eu acho que tá certo. Eu acho que a gente tem essas oportunidades que, tanto na indústria, eu acredito que é assim também. Aqui também na academia, a gente convive com pessoas muito experientes, né? Então, esse é o meu sonho, continuar convivendo com pessoa experiente para me ensinar coisas. Nota 10. Ana Paula, poeta, foi realmente um prazer conversar contigo, bom te ver, bom saber que tu tá bem aí, tá estudando bastante. E agradeço novamente pelo teu tempo, por tudo que tu compartilhou aqui conosco, certamente ajuda a suinocultura brasileira a ser cada vez melhor. Obrigado novamente, Ana. Quero agradecer muito a ti, Jamil, pela conversa, e foi muito fácil conversar aqui, e continua com os podcasts, por favor. Pode deixar. Nossa, eu lembro, assim, uma experiência que eu tive. Eu estava estudando para o meu exame final aqui do doutorado, e eu escutava podcast. Escutei muitos podcasts. E pensava, nossa, que valor isso aqui tem, sabe? E tá de certa forma eternizado, né? A gente tem hoje a gente vive um mundo de podcasts de todas as áreas, e eu acho que é uma tendência muito grande. Acho que o ser humano descobriu uma maneira de se entreter, de aprender, de muitas coisas, né? Eu acho que e a gente tem desde 2012, aí já são 11 anos, com essa ideia, se a gente consegue melhorar aí 0,1% algum indicador da suinocultura, a gente está muito feliz. Não, mas eu acredito que estão. Não pode ser verdade que não. Então, sim. Nota 10. Obrigadão, Ana. Obrigada.